Gente, eu tava pensando aqui. A gente tá em maio. Faltam 7 meses para acabar o ano. Hoje faltam 240 dias para acabar 2025. E eu parei para analisar a minha listinha de metas, de resoluções que eu fiz no início do ano. E sabe o que eu percebi? Que eu travei. Eu simplesmente não estou fazendo nada, não estou cumprindo com nada que eu me prometi no início do ano. Sério isso, gente. Eu preciso virar esse jogo. Oiê, meu nome é Rosane e tá começando agora a minha série 240 dias comigo virando o jogo. Episódio 1, primeiro passo. Gente, pra começar, quero dizer a vocês que eu tô gravando esse vídeo, mas eu tô assim, um caco mesmo. Tô super doente, tô ficando sem voz, tô com dificuldade pra respirar, tudo isso. Só que assim, eu me propus esse desafio e eu quero ir até o final, quero dar o primeiro passo, que é o nome desse episódio, e quero começar. Eu vou falando e vou ficando sem ar, mas vamos lá, vai dar certo. Para começar, vou contar um pouquinho da minha história e o porquê de eu começar essa mudança, que na verdade eu não vou começar, eu vou continuar. Como vocês viram lá na chamada do vídeo, esse ano eu comprei uma agenda. Houve anos que eu não comprei agenda, não fiz nada, porque eu fui bem assim, deixar a vida me levar. Mas esse ano eu prometi para mim mesma que ia ser diferente. Comprei agenda, fiz a listinha de metas, eu fiz até um vision board, que é tipo aquele quadro dos sonhos com tudo que você quer realizar, e colei aqui na agenda. Eu vou mostrar isso para vocês em primeira mão. Nunca compartilhei isso com ninguém da minha vida, ninguém. Vocês vão ser os primeiros a ver. Aqui tá a minha listinha de metas. Deixa eu ajeitar aqui a câmera. Fiz a listinha de metas e fiz o vision board. Só que o que aconteceu, gente? A gente tá em maio. Que por coincidência é o mesmo meu aniversário. E quando a gente vai fazer aniversário, né? Vai fazer anos, como falam aqui em Portugal, a gente fica reflexivo, pelo menos eu fico super reflexiva. E aí eu disse, vou analisar aqui a minha listinha pra ver como é que tá a minha situação. E simplesmente eu vi que eu travei, né? Vi que eu não tô fazendo nada do que eu me prometi, do que eu me comprometi. Eu travei. Então, algo que eu não queria era continuar o ano assim, indo, a vida me levando, não queria ser assim. Só que isso aconteceu, né? Quando eu decidi emigrar, faz 3 anos e 6 meses que a gente mudou, eu sabia que a minha vida ia mudar, tudo bem. É óbvio, né? Mas eu fico pensando, será que ela mudou para melhor? Porque assim, o objetivo era mudar de vida, né? Melhorar de vida em algum ponto. Tirando os pontos, né, que a gente já sabe para quem, normalmente quem migra, né, normalmente são esses pontos. É qualidade de vida, segurança, poder de compra, enfim. Tirando esses pontos, eu paro para analisar se realmente valeu a pena. Porque assim, quando eu abro meu Google Fotos, ou quando eu fico vendo as lembranças das redes sociais, eu começo a perceber que eu tinha um estilo de vida que eu não tenho aqui, e eu começo a perceber que eu era mais feliz. E assim, essa questão do estilo de vida não tem nada a ver com lugar, né? Geograficamente falando. As coisas que eu fazia lá, eu posso fazer aqui, eu devia estar fazendo aqui. Mas esse é o ponto. Eu sei o que eu preciso fazer, mas eu não faço. E aí vem um monte de questões, né? Eu procrastino e acho preguiça também, enfim. Só que assim, eu refletindo agora, nesse mês do meu aniversário, eu percebi que eu não quero terminar o ano, mais uma vez, só sobrevivendo. Não sei se vocês já se sentiram assim, que você só tá sobrevivendo. Você acorda, vai trabalhar, cuida da casa, cuida da vida, dorme, acabou o dia. E isso vai se repetindo. Enfim, eu não queria mais isso. Gente, essa ideia de fazer esse vídeo como desafio no YouTube não é uma ideia nova, não é uma ideia minha. Tem inúmeros vídeos como esse no YouTube. Se você pesquisar, você vai encontrar. Provavelmente, se você chegou até esse vídeo, é porque você já pesquisou sobre esse tipo de conteúdo. Então, assim, tem vídeos de pessoas dizendo que vai se desafiar a mudar em 4 semanas, 60 dias, 120 dias, e aí, por aí vai. Só que tem uma youtuber que eu super me identifiquei, não só com a questão do desafio, também com as coisas que ela fala. Eu concordo muito com muita coisa que ela fala, que é a Sâmia. Eu vou colocar aqui
o perfil dela, quem quiser acompanhar. E ela começou esse desafio de 180 dias. Só que o que eu fiz? Me identifiquei com a Sâmia, com o conteúdo dela, com o desafio. Mas aí eu tentei trazer isso para minha realidade, certo? Então eu decidi fazer esse desafio até o final do ano, que dá 240 dias a partir de hoje, que é o dia que eu tô gravando esse vídeo. E eu tomei como base o meu vision board, né, que eu fiz para 2025 inteiro. E também porque assim, vamos lá, qual é a minha realidade? Eu sou mãe, né, eu sou CLT, ou seja, eu trabalho 8 horas por dia fora de casa, não trabalho em home office. Então assim, esses pequenos detalhes dificultam um pouco a realização desse desafio. Mas é por isso que é um desafio que eu quero tentar. Quero não, eu vou tentar, eu vou conseguir, eu preciso conseguir. Então, o que é que eu pensei? Tá, 180 dias é muito pouco, porque eu tenho que me readaptar a toda uma rotina. Então, vamos até o final do ano fazendo isso, tentando fazer, sem muita pressão, né? Só com um pouquinho de pressão, porque senão não vai pra frente. Então, por isso que eu decidi fazer esse desafio aqui no YouTube. Como eu mostrei pra vocês, eu fiz o Vision Board e dividi ele por áreas. Eu dividi em 4 áreas. Tem pessoal, saúde, hábitos e financeiro. E vou falar um pouquinho de cada um pra vocês. Em relação ao pessoal, eu coloquei aqui me dedicar mais à minha família, ao meu relacionamento. Assim, todo mundo sabe que um relacionamento não é perfeito, porque as pessoas também não são perfeitas. Mas assim, tem algumas coisas que eu sei que eu preciso melhorar, porque assim, graças a Deus a gente tem um relacionamento ótimo, a gente tem muito diálogo aqui em casa, e a gente sempre conversa sobre o que incomoda um no outro e por aí vai. Então assim, isso é algo muito pessoal. É lógico que eu não vou chegar aqui e me abrir, dizer como é que tá meu relacionamento, mas enfim. Sempre que eu puder eu trago alguma atualização sobre isso, mas é algo que eu quero me dedicar, né, ao meu relacionamento. Quando eu digo a minha família de modo geral, principalmente ligada ao meu filho, a questão de... Aí entra diminuir tempo de tela e quando eu estiver com ele, principalmente, né, para ser um exemplo para ele, a gente sair mais, passear, ter mais tempo de qualidade com ele, né, com minha família de modo geral, mas principalmente com ele. Outro ponto que entra aqui na área de pessoal. Pronto, aqui. Eu percebi que depois que eu cheguei aqui, eu me tornei uma pessoa muito caseira. E não que eu fosse de sair, de farra, festa, essas coisas. Quem me conhece sabe que eu não sou. Mas eu percebi que depois que a gente chegou aqui, eu fiquei muito caseira. Também por conta do frio, o clima é diferente. Só que aí eu paro e penso, se um dos motivos que a gente veio pra cá foi segurança e qualidade de vida, por que eu não tô aproveitando isso? E é algo que eu quero mudar. Quero me programar pra gente ter uma rotina, uma programação de passear, principalmente com a minha família. Aí entra tudo no pessoal, no relacionamento. E quero sair um pouco mais. Outro ponto. Aqui. Saúde. Gente, sem contar que eu tô tão caco hoje. Eu preciso urgentemente melhorar minha alimentação. Quem me conhece, quem me acompanha sabe que eu sou uma formiguinha. Eu como muito doce. Eu sei que isso é errado, mas eu acho que é como um vício, não é fácil de largar. Então eu preciso melhorar minha alimentação, comer menos doce, preciso voltar a praticar yoga, que era algo que eu fazia numa época da minha vida em que eu estava muito bem. É aí que eu digo que quando eu olho meus vídeos, meus stories anteriores, eu sempre gravava de manhã praticando yoga, tenho fotos, enfim. E foi algo que eu parei de fazer, isso eu posso praticar em casa. E aí eu paro e penso, poxa, uma prática de yoga em média 10, 15 minutos. Eu não tenho 10, 15 minutos no meu dia para fazer yoga. Nem que seja dia sim, dia não. Então, isso entra na área de saúde. E na área de saúde também entra cuidar mais de mim mesma. Por exemplo, vou dar um exemplo aqui que é o meu calo. Eu tenho o hábito de dormir maquiada. Porque assim, eu trabalho à noite. Então eu chego em casa, já é hora de dormir. Muitas vezes eu chego, pronto, sempre tô muito cansada. Eu tomo banho, já faço a limpeza de pele, tudo bem. Mas às vezes eu chego em casa, gente, eu só caio na cama. Juro por Deus, não é mentira, não tenho por que mentir. Eu só caio na cama. Então assim, eu só tiro a farda
e vou embora. Ou quando eu tomo banho, eu só lavo o rosto no chuveiro mesmo. Passo mais nada. Então, assim, é algo que impacta demais na minha pele, que já é oleosa. Eu já não tenho uma alimentação muito boa, que também impacta na pele. E eu durmo maquiada. É algo que eu preciso urgentemente demais parar imediatamente e entrar aí na área da saúde. Próximo ponto. Hábitos. Aqui eu coloquei assim de um modo geral. Eu coloquei que eu preciso organizar mais a minha casa. Por quê? Eu lembro que houve uma época que eu fazia lista para tudo. Eu tinha horários certinhos para tudo. Acordar às 6 da manhã, entre 6 e 6 e meia, tomar café, fazer meditação, de 6 e meia a 7, fazer outra coisa e assim por diante. E nessa época, eu mantinha a casa mais organizada. Só que aí, pensando bem, foi uma época que eu não tinha filho. É diferente. Mas, no que eu falo assim, que eu preciso arrumar a minha casa. Por quê? Muitas vezes eu deixo rastros. Isso foi uma coisa que eu vi no Instagram e que acontece demais comigo. De tirar uma coisa do lugar e não colocar. E aí vai acumulando e começa a virar uma bagunça. É isso que acontece. Então, uma coisa que eu preciso urgente é organizar mais minha casa. Porque isso impacta até na questão de criar conteúdo. Porque já aconteceu de eu ter assunto, eu ter conteúdo para gravar. Só que eu não conseguia gravar, por quê? A casa estava bagunçada, eu ficava sem saber como gravar para não mostrar a bagunça. Já olha o meu. E aí aqui entra outra coisa também que entra no hábitos e entra no ponto de saúde. Muitas vezes eu acordo de manhã e eu fico assim, ou de pijama, ou com qualquer roupa de casa e toda bagunçada. Então, uma coisa que entra aqui, eu acho que eu não coloquei, eu tenho que acrescentar. Só não sei se vai para saúde ou hábitos. Que é assim que acordar, eu me arrumar. Ficar arrumada, assim. Não é arrumada, maquiada, do jeito que eu tô aqui, minimamente, né? Porque aconteceu também de eu sair, eu passear, eu ter conteúdo para gravar. E não gravava porque eu não estava arrumada. Mesma coisa acontecia com a casa. Então, aqui no ponto dos hábitos, entra que eu preciso organizar mais a minha casa. Gente, eu falo muito rápido, né? Tenho que colocar isso aqui também, falar mais devagar. Então, para isso, eu quero organizar meus horários, fazer uma listinha com todos os horários certinhos. O que é que eu faço ao acordar, quantos minutos e assim por diante. Só que aqui é bem complicado, porque eu tenho dias de trabalho, dias de folga e fim de semana. Então, é um horário para um dia normal de trabalho, um dia para o meu dia de folga na semana, que o filho tá na escola e o marido trabalha, e outro horário para o fim de semana que a gente tá junto. Então, são 3 horários diferentes, e vai ser complicado, mas eu vou conseguir. Outro hábito, estudar, porque é uma coisa, eu gosto de fazer, de estudar, eu queria aprender inglês sozinha, eu tenho essa meta, esse sonho de aprender inglês sozinha. E eu quero continuar todo dia, nem que seja 20, 30 minutinhos, estudar inglês. Eu quero incluir isso na minha rotina e manter o ritmo de leitura. Isso, assim, não tenho muita dificuldade. Uma coisa que eu me prometi no início do ano e que eu tô cumprindo, olha, então não foi tudo. Pelo menos uma coisa eu tô cumprindo, que é manter os hábitos de leitura. Eu entrei num grupo, num clube de leitura do Kindle, e com esse clube a gente acaba se obrigando a ler, que é o Universo Kindle. Aqui. O Universo Kindle. Esse mês a gente tá lendo No Fundo é Amor, que é um romance. E eu já acho que eu vou terminar antes da metade do mês. Só que eu tenho outros livros parados que eu abandonei pra ler esse do Clube do Livro. Inclusive tem um aqui, que é A Quinta das Árvores de Natal, também é um romance. Eu tô na metade. Olha. Então, quando eu terminar o No Fundo é Amor, do Clube do Livro, eu vou voltar esse aqui. E ainda tenho outro no Kindle, acho que tenho 2 no Kindle que eu pausei. Isso aí é assunto para outro vídeo. E é isso. Na questão de hábitos e no ponto do financeiro. Gastar só o essencial. Assim, isso não é difícil para mim, por quê? Eu sou uma pessoa que leva uma vida muito minimalista mesmo.
é algo que eu pesquisei, estudei sobre minimalismo, li livros sobre isso. E eu descobri que eu já era minimalista sem saber o que era minimalismo. E eu continuo, eu sou aquela pessoa que só tem o essencial. Eu não tenho um monte de roupas, um monte de bolsa, um monte de tênis, de sapato, enfim, não tenho. Maquiagem, tudo isso é o básico do básico. Mas eu quero manter, gastar só com o essencial. Eu quero conseguir guardar dinheiro. Tá muito difícil isso aqui, gente, mas também esse é assunto para outro vídeo. Aqui em Portugal as coisas não são um mar de rosas. Imigrar, trabalhar numa área que não é a sua área mesmo no Brasil, não é um mar de rosas. E é algo que esse ano eu me prometi, eu quero fazer, que é conseguir guardar dinheiro e fazer uma renda extra. Esse da renda extra, o que é que acontece? No final de dezembro eu comprei um curso sobre viver, não é viver de internet, é fazer renda extra, né? Ter uma renda extra na internet. E aí eu prometi que em 2025 eu ia começar esse curso. Prometi em janeiro. O que aconteceu? Em janeiro, eu fiz um detox digital. Eu fiquei 20 dias, foi 10 ou foi 20, eu já não lembro, sem usar redes sociais. E aí o que é que eu me prometi? Eu falei assim pra mim mesma, que após esse detox digital eu ia começar com todo o gás a assistir as aulas do curso e colocar tudo em prática. Em janeiro, acabou o detox, chegou fevereiro. Não fiz. E passou março, passou abril e estamos em maio. E eu nem sei quantos por cento desse curso eu já assisti, mas não tô nem 50%. E não coloquei praticamente nada em prática. Acho que eu fiz uma coisinha só, enfim. E eu fiz essa promessa, né? Eu quero, além de fazer uma renda extra, pelo menos que o dinheiro do curso volte, né? Que eu paguei. Então, isso aí entra no financeiro. E são esses 4 pontos que eu quero trabalhar até o final de 2025. E esse é o primeiro passo, que é me comprometer aqui de forma pública, para que eu me force a não desistir, mesmo sabendo que não é fácil. Eu não quero desistir. Só que eu quero colocar isso aqui assim, para que vocês sejam minhas testemunhas e, além de me acompanhar, me forcem também, por favor. Então, assim, a partir de hoje, eu quero retomar essas metas, né, que eu deixei de lado, criar novos hábitos, né, continuar os hábitos que eu tinha muitos anos atrás e criar novos hábitos que me façam, me aproximem da vida que eu quero. Então, olha só. Eu vou começar esse desafio hoje, né, 240 dias, a partir de hoje, o dia que eu tô gravando. E a minha meta também é fazer um vídeo por semana com atualizações, como um vlog, atualizações, né, o que aconteceu, se eu sair, já vira conteúdo e assim por diante. E eu espero que dê tempo, né, até 2025, acho que dá. Então, quero saber se vocês vão me acompanhar nessa série 240 dias comigo, virando o jogo. Gente, eu preciso virar esse jogo. Não é que eu queira virar o jogo, eu preciso virar o jogo. Então, não precisa ser perfeito, né? O importante é que eu consiga aquela história de ser 1% melhor todo dia. Pronto. Vou assim nessa linha. De todo dia tentar melhorar pelo menos 1% e até o final de 2025 eu consigo virar o jogo.